Boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o Mindcast Brasil. Eu sou o Lucas Danilo. Eu sou Eliseu Vieira. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre aqui do Jussier Lawrence Vieira, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, funcionário público há mais de 15 anos e empresário. Jussier, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer inenarrável ter você aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, Danilo, Eliseu, muito obrigado. Para mim é uma honra estar podendo participar do programa de vocês, um programa que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Pode contar com o nosso apoio aí, de forma incondicional. Estaremos acompanhando e recomendando para que todos acompanhem esse podcast de muita qualidade. Olha só, o podcast hoje está especial. Além disso, hoje é o aniversário, né, do nosso convidado, muito especial a data. E nós vamos falar de oportunidade para os nossos ouvintes. Então, fiquem até o final, que quem quer hoje ter oportunidade de crescer na vida, você vai trazer muita informação para você aqui. Fala um pouco mais sobre a sua vida, quem é você, de onde você veio, sua idade e um pouco mais sobre a sua trajetória para o pessoal de casa te conhecer. Claro, perfeito. Meu nome é Jussier Lawrence, eu sou natural de Teoflotone, a 140 km de Valadares. Morei em Teoflotone até os 6 anos de idade. Meu pai é representante comercial, minha mãe é dona de casa e no início da década de 90 a empresa mudou a região dele para Valadares, né, a região do leste mineiro e do Vale do Aço, onde a gente migrou para Valadares naquele período. E aí comecei a estudar, comecei a jogar futebol, uma coisa que eu gostava muito, né? Iniciei no Democrata com 6 anos de idade, com o nosso eterno aí, zagueiro Darcy Ribeiro. Fiquei um bom tempo no Democrata e com 6 anos já comecei a buscar uma solução comercial para os meus anseios, que a gente, como criança, a gente sempre quer algo a mais, que talvez o pai não possa dar. Comecei a empreender, comecei a vender doces, né? Eu morava no BNH do Grande Duquesa, famoso BNH do Grande Duquesa, e comecei a vender doces de porta em porta. Ali com 6 anos de idade já comecei a minha atividade laboral, né? Sempre buscando trabalhar de forma honesta, de acordo com os valores que eu recebi da minha família. E aí, tempo passou, teve um período que nós retornamos para Teoflotone, no ano de 96. Eu me lembro que eu passava férias em Teoflotone e aí eu tive a felicidade de ganhar um carro no Pingão do América, Futebol Clube de Teoflotone. Sorte! Uma sorte. Na época ganhei esse carro com 10 anos de idade e a gente retornou para Teoflotone. Trocamos, na verdade, o carro na época em um apartamento. A família voltou para Teoflotone. Lá, ter continuidade nos meus estudos até o ano 2000. Ano 2000, enveredei, né, dei sequência, na verdade, no meu início com futebol aqui em Valadares, no Democrata. Lá eu saí para jogar, eu jogava no Concórdia lá e no América, são os dois clubes da cidade. Na época eu saí para jogar no Santa Cruz, em Belo Horizonte. Eu mudei para Belo Horizonte com 15 anos de idade, fui jogar num clube chamado Santa Cruz. Do Santa Cruz fui para o Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tive a felicidade de jogar no Fluminense, né? Um período ali junto com o Marcelo, que está no Fluminense hoje, estou no Real Madrid. Joguei no Friburguense, joguei no Bangu, fui para o Criciúma em Santa Catarina, tive no São Paulo um tempo também. E ali para os idos de 2005 eu basicamente encerrava a minha carreira e retornava, minha carreira curta, né? De categoria de base, infantil e juvenil. Retornava para o Governador Valadares porque muito complicado você sair do interior, né, e conseguir almejar algo em grandes centros, ainda mais com jogadores, com empresários, né, famílias abonadas, abastadas, então realmente é algo mais complicado. Eu retornei então para o Governador Valadares e no período que eu morei em Teoflotone eu também participei da política local, né? Meu padrinho foi prefeito na cidade, foi deputado estadual, secretário de Minas e Energia, um bom tempo, e aí em 98 eu também tive uma boa participação na política que durou ali até o ano de 2000, 2001, quando eu mudei para Belo Horizonte. Nesse retorno em 2005 para 2006, encontro com meu padrinho aqui, pré-candidato a deputado estadual no aeroporto de Valadares, me chamou na verdade me convocou para retornar para Teoflotone, para continuar a campanha com ele. Retornei para Teoflotone, ganhamos a eleição em 2006 para deputado estadual. Me convidou para ir para a Assembleia na época, eu não tinha interesse, havia morado em Belo Horizonte, e aí não tinha interesse em continuar, né, morando num grande centro, e aí retornei para Teoflotone, fiquei basicamente fazendo a gestão do gabinete dele em Teoflotone. Em 2007, passei no concurso público, né, me tornei funcionário público naquele período, mas aquela veia da política nunca se perde, né? Em 2008, o padrinho candidatou a prefeito em Teoflotone novamente, perdeu as eleições naquele período, e aí eu retornei para o Governador Valadares. E retornando para Governador Valadares, aproveitei um gap na área onde eu atuo como funcionário público
E comecei a realizar uma atividade comercial, né, por exatamente a gente não ter estrutura suficiente para atender a demanda dos funcionários públicos em Valadares e região. Foi então que eu comecei a empreender dentro da minha própria casa. Comecei a trabalhar de forma comercial, né, vendendo alguns artigos militares para o público em específico, né, segurança pública e segurança privada. Em 2010 nós conseguimos já montar a primeira loja em uma sociedade com um primo mais um amigo. Nós montamos a primeira loja em Teoflotone, a segunda loja em Almenara e em 2013 montamos a terceira loja em Governador Valadares. Deu muito certo, até 2015 nós mantínhamos uma sociedade, nós fizemos a dissolução em 2016 e cada um ficou com uma loja específica, a loja do Governador Valadares ficou comigo. Em 2015 eu bacharelava em Direito e naquela pegada, estudando para concurso na área da segurança pública, almejava ou o cargo de delegado ou Ministério Público. Tive a infelicidade de, no ano de 2016, em um torneio no clube de Cabo Soldado, quebrar o braço, né? E aí fiquei impedido basicamente com o braço direito de fazer prova de concurso. Naquele período surge então um amigo que veio dos Estados Unidos, empreendendo, abrindo mercado no Brasil com a Royal Prestige. Foi até mim para poder me vender, queria me ter como cliente naquela época, e aí eu perguntei sobre a oportunidade de negócio, ele me apresentou um pouco do plano de mercado da empresa, momento que eu achei muito interessante. Comecei a desenvolver um trabalho então com a Royal Prestige de 2016 para 2017. E de lá para cá deu muito certo, estou há 6 anos e meio basicamente empreendendo, gerando oportunidade com essa empresa, que tem uma tônica 360 graus diferente do varejo tradicional brasileiro, né? Que é muito difícil. E desde então nós não temos parado de trabalhar, dormindo pouco, trabalhando inclusive, muito. mostra aí mais pra câmera aí, que inclusive nós, o Madcast que até ganhou presente exatamente aí da Royal Prestige. Muito bom. Caneca realmente diferenciada aqui. Verdade. Então, hoje, atualmente, você tem então a questão de empreendimentos ativos, você tem 2. Exatamente. Hoje eu tenho um segmento no varejo tradicional, né, setor de calçado e vestuário, que são as lojas FIAP, artigos e acessórios do vestuário militar. E tem um outro empreendimento que é na área de utensílios de cozinha e gestão empresarial, que é da Royal Prestige. São segmentos diversos, tá? E hoje a gente tem uma oportunidade de realmente trazer essa marca para o mercado brasileiro. Ela já se encontra no mercado brasileiro desde o ano de 2010. E é uma marca que tem gerado oportunidade para as pessoas. Então tem um segmento fixo, um estabelecimento comercial fixo em Governador Valadares. E tem essa marca também que nós estamos empreendendo com ela já em 5 estados, em 5 unidades federativas, né, com uma equipe muito boa, com franqueados da marca e um bom time de vendas. Não, bacana. Como é que funciona, né, a questão da Royal Prestige, que você pode falar assim para o público entender e até perceber, né, uma possível oportunidade de trabalho também, né? Perfeito, Brasil. A Royal Prestige é uma multinacional americana, ela já está com 64 anos de mercado global, tá? Está presente em 10 países. A proposta de trabalho dela nesses 10 países é a mesma. Aqui nós não trabalhamos com um vínculo empregatício. A empresa gera oportunidade para que aquela pessoa que pensou um dia em empreender sem a necessidade de investimento inicial, ou seja, sem colocar dinheiro na operação, porque a gente sabe que a grande dificuldade de quem quer empreender no Brasil é exatamente o quê? Recurso financeiro, dinheiro. E aí, se ele não tem dinheiro para montar um próprio negócio, ele tem que tomar o quê? Dinheiro emprestado. E a gente sabe que tomar dinheiro emprestado, ele vai começar a se endividar porque ele vai pagar o preço. Então, a Royal Prestige ela já gera essa oportunidade do indivíduo começar a empreender conosco sem a necessidade de investimento inicial. Nós geramos essa oportunidade, captamos essas pessoas, temos escritórios em Governador Valadares, em outras cidades da região, para quê? Para justamente captar essas pessoas, prepará-las, formá-las, desenvolvê-las como representantes da marca, e a finalidade da empresa é que nós possamos gerar essas pessoas franqueadas, CNPJs, pessoas de direito privado, que vão ter a sua gestão empresarial, vão ter a sua escala empresarial e vão conseguir ganhar mais dinheiro do que como representante da marca. Então, na verdade, a Royal Prestige ela traz uma oportunidade, mas ela não, por exemplo, ela não exige, por exemplo, da pessoa ter que sair de um emprego, ter que abrir mão de alguma coisa que ela tem. Então eu posso continuar no meu trabalho, CLT que ele seja, e trabalhar com a Royal Prestige e sem investimento inicial? Exatamente, foi uma boa pergunta. Realmente aqui a gente
não, obviamente, exige que ninguém abandone o seu trabalho, abandone o seu emprego para vir empreender conosco. A gente convida as pessoas para conhecer a experiência Royal Prestige. Nós fazemos um plano estratégico de trabalho, onde nós aproveitamos o tempo excedente, extra trabalho, os dias da semana à noite, os finais de semana. A gente monta um trabalho estratégico com essas pessoas e começamos a desenvolver esse trabalho. As pessoas começam a ganhar comissões, começam a ganhar alguns rendimentos das vendas que são realizadas e normalmente são boas comissões, são bons rendimentos. Por quê? Nós trabalhamos com um produto de valor agregado mais alto, né? Então a gente trabalha com um produto de high ticket. Por ser produto de valor agregado mais alto, as pessoas que não conhecem o modelo de negócio acham que esse produto ele não tem uma boa vazão. Mas muito pelo contrário, a companhia trabalha com a proposta de financiar para o consumidor final. Então hoje a gente financia de 2 até 30 vezes para o consumidor final quaisquer produtos do nosso portfólio Brasil. Nós temos 88 produtos do portfólio Brasil. O nosso carro-chefe são as famosas panelas em aço cirúrgico. Essas panelas elas cozinham sem óleo, cozinham vegetais sem água. A nossa matéria-prima é o aço cirúrgico, é o mesmo material que os médicos utilizam na área hospitalar, nos seus procedimentos hospitalares. A cirurgia do Neymar, o que se colocou no tornozelo dele, né? Aço cirúrgico, né? Pinos, parafusos de aço cirúrgico. Então ele é um material que está livre de contaminação, não libera resíduo durante o cozimento. Basicamente todos os alimentos cozinham com apenas 20% de fogo, porque ele tem uma estrutura 5 camadas, que ele gera essa proporção de cozinhar sem gastar o gás de cozinha ali da dona de casa, que gera mais economia. E é um produto que possui 50 anos de garantia no mercado. Hoje, no mercado brasileiro, o único produto, a única empresa que oferece 50 anos de garantia contra defeito de fabricação é a Royal Prestige. Então a gente gera valor agregado para esse cliente consumidor final. Ele entende a proposta que é saúde, praticidade e rapidez e economia de dinheiro. Então o meu produto ele se paga na casa do consumidor final em média em 3 anos e aí não tem como se mensurar a saúde que é gerada para ele. Então a nossa apresentação é de forte impacto emocional. A gente tem essa possibilidade de gerar para o cliente esse financiamento, então ele nos paga uma parcela pequena e isso gera um volume de venda astronômico. Digo astronômico por quê? O ano passado, 2022, nós fechamos o faturamento do mercado brasileiro na ordem de 136 bilhões de reais. O faturamento global da companhia, nos 10 países onde ela opera, 926 milhões de dólares. E este ano de 2023, a projeção é que nós fechemos o mercado com 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Nós somos a única empresa de venda direta no período da pandemia que cresceu. Nós temos várias grandes empresas de venda direta no mundo, né? Nós somos hoje a 24ª maior empresa de venda direta do mundo. Nós somos a única empresa de venda direta que cresceu no período da pandemia. 2020, 2021, 2022, nós crescemos a média de 18%. Outras empresas, outras grandes multinacionais, como Herbalife, Tupperware, Mary Kay, né, essas empresas não conseguiram crescer. Então, nós estamos no caminho certo, estamos com a empresa certa e com a proposta certa para oferecer para as pessoas uma oportunidade de ter o seu próprio negócio sem investir R$1. Você me explica o seguinte, me perguntaram aqui o seguinte, como que funciona, é uma pergunta pertinente para o pessoal, por exemplo, eu quero comprar panela, como que funciona esse financiamento? A pessoa vai perguntar assim, tem que ser, porque você falou financiamento facilitado, né, a própria empresa, então por exemplo, o cara lá está te assistindo ali agora, eu quero comprar, vai entrar em contato com você, daqui a pouco você vai passar os contatos pro pessoal. Não tem um cartão de crédito, por exemplo, o cara consegue? Consegue. Nós dizemos, na verdade, Danilo Eliseu, que o nosso cliente não precisa de dinheiro, ele precisa de crédito. Se ele tiver crédito, né, a empresa vai financiar para ele. Só que nós sabemos que no Brasil nós temos aproximadamente 70 milhões de brasileiros com o nome do SPC Serasa, com restrição. Então eu tenho basicamente quase metade dos 203 milhões de brasileiros, quase a metade não tem capacidade de endividamento. Nós temos também uma modalidade para vender para essas pessoas com financiamento próprio, mesmo que elas tenham o nome no sistema de proteção de crédito. Então isso é algo muito interessante que a gente atende toda a população brasileira. E aí você me pergunta sobre a questão do financiamento. É bom frisar. Nós não vendemos para o consumidor final sem uma apresentação prévia. Porque o nosso produto tem valor agregado alto e nós trabalhamos com a proposta de tecnologia, inovação e qualidade. Nosso produto ele é altamente tecnológico. Então o cliente precisa entender essa proposta, precisa entender essa relação de custo-benefício para justificar, tá, o investimento que ele fará nos nossos produtos. Então, normalmente nós agendamos uma demonstração no conforto do cliente, na casa dele, com toda a comodidade. Vamos até a casa desse cliente de maneira muito profissional. Fazemos uma demonstração completa
essa demonstração possui várias etapas, a gente conclui essa demonstração em 40 a 45 minutos, e é uma apresentação bem interativa, onde a gente faz uma degustação, a gente prepara um prato para o nosso cliente. Ao final, ele degusta, nos dá a nota no padrão Ana Maria Braga, né? E aí a gente vai analisar um binômio que a gente utiliza muito com o nosso cliente, que é necessidade versus proporcionalidade, versus necessidade versus possibilidade. É quase como um direito de família, né? Então a gente vai entender qual que é a necessidade do cliente versus, né, a possibilidade de adquirir os nossos produtos. Tá? Então nós trabalhamos com a necessidade do nosso cliente. E aí, como a gente tem essa facilidade de gerar esse financiamento, o cliente pode nos comprar de 2 a 30 vezes. Ele paga uma parcela pequena, que justifica com a apresentação que a gente fez para ele. Por quê? A gente mostra para ele que ele já paga por Royal Prestige sem ter um produto na casa dele, pela maneira tradicional como ele cozinha. A maneira tradicional como as famílias brasileiras cozinham, infelizmente, gasta-se muito dinheiro, é pouco nutritiva e pouco efetiva para a saúde humana. Então a gente leva uma proposta, um conceito novo de saúde para a casa dessas famílias. E agora eu quero falar de qualidade. A Rock Point, há mais de 24 anos no mercado, é referência em qualidade e conforto. E agora, para melhor te atender, a Rock Point vai reinaugurar a nova loja no GV Shopping. A inauguração é no dia 5 vai trazer muita novidade. Então não perca, venha para a Rock Point você também. Se você também quer ver o seu anúncio aqui no Mindcast Brasil, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais que a gente tem uma grande oportunidade para você. Mindcast Brasil, o podcast que vai impulsionar o seu potencial e transformar sua jornada para o sucesso. E é verdade o que você falou aí, a gente trabalha muito sobre isso aqui no Mindcast, a questão da saúde, né, Eliseu? De cuidar da saúde. E parece que não precisa de óleo, né? Exato. A primeira grande... Isso me chama muita atenção. Sim, a primeira grande sacada antes mesmo do óleo é lembrar para as pessoas que as panelas tradicionais, elas são feitas de metais. Alumínio, cromo, níquel, chumbo, uma série de metais leves e pesados na sua estrutura. Em Governador Valadares, desde 2015, qual que é a preocupação da população? Cozinhar normalmente com água filtrada. Mas essa água filtrada que hoje se cozinha em Valadares são de filtros especiais. Então as pessoas investem muito em filtros de alta qualidade para tentar trazer água com pH legal e retirar, né, da sua composição os metais. Valadares aumentou em 2.000% a quantidade de empresas que vendem água mineral. As pessoas passaram a consumir água mineral porque não confiam na potabilidade da água da cidade. E o que acontece? Todos os dias, quando elas cozinham nas panelas tradicionais, elas geram aquele mesmo processo que hoje está no leito do Rio Doce. Tá? Porque alta temperatura, né? umidade, alta temperatura e uma estrutura metálica. Quando elas cozinham todos os dias, o que acontece na alimentação dessas pessoas? Aqueles metais eles são liberados, alumínio, cromo, níquel, chumbo, e elas não percebem. Então a gente faz um primeiro teste na casa dessas famílias para mostrar o nosso produto e as panelas que elas têm dentro de casa. A nossa não libera absolutamente nada em um teste que nós fazemos chamado teste de resistência ou teste do bicarbonato, tá? 300 ml de água, uma colherzinha de bicarbonato, 8 minutos de fogo alto. A panela da Royal Prestige não libera absolutamente nada, justamente pela estrutura do produto. Aço cirúrgico, 5 camadas, e o molibdênio, que é um metal muito nobre de mercado na composição. Você pode cozinhar até 2.600 graus de temperatura, que é impossível no fogão doméstico, tá? Essa é a temperatura industrial, que não se libera nenhum tipo de resíduo químico. O teste na panela de alumínio, na panela de teflon, na panela de aço inox, libera uma quantidade de resíduo gigantesco. Então a gente já gera o primeiro impacto emocional para o nosso cliente, ele já quer trocar as panelas ali. Segundo ponto, é o que você falou, a gente cozinha sem óleo. O nosso produto foi desenvolvido tecnologicamente para não precisar de utilizar óleo vegetal. Sabe por quê? Você sabe o que mais mata no Brasil todos os anos? Vou aprender agora. Não são os crimes cometidos por arma de fogo, não são acidentes de trânsito, não é Covid. O que mais mata no Brasil todos os anos são pessoas que vão a óbito por doenças coronárias. Se você abrir nesse momento um site, e quem está em casa pode conferir isso também, tá? Chamado Cardiômetro, é um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem um protocolo da OMS que todos os hospitais no Brasil são obrigados a informar em tempo real a quantidade de óbito de pessoas que a origem desse óbito foi exatamente o problema coronário. Se você abrir nesse momento, você vai ver que hoje mais de 1.000 pessoas já foram a óbito em função disso. No final do ano, normalmente, são 600 mil pessoas que morrem em função, né, de doenças coronárias. E o que gera, basicamente, 90% dessas doenças coronárias? A má alimentação, a ingestão de gordura em excesso e principalmente o óleo vegetal. Então, o nosso produto foi constituído para que você possa cozinhar sem a adição do óleo vegetal, que é muito venoso para a saúde humana. Tá? Esse é um segundo conceito.
E o terceiro conceito é você poder cozinhar os seus legumes, as suas verduras, os seus vegetais sem uma gota de água. Todas elas com casca, sem uma gota de água e sem inserir tempero. Por quê? A gente consegue cozinhar numa temperatura de 82 graus Celsius. O produto tem uma válvula, ele me avisa quando aquele alimento alcançou a temperatura ideal de cozimento, sem deixar oxidar. Só que eu preservei ali nutrientes porque eu não tirei a casca, eu preservei nutrientes porque eu cozinhei sem água e eu preservei nutrientes porque o cozimento foi calibrado em 82 graus, não foi 100 graus ou mais, que gera oxidação nesse alimento. Então é uma proposta extremamente tecnológica que traz o quê? Mais saúde, mais praticidade e mais economia. Sabe por quê, Eliseu? Para finalizar, porque senão eu falo muito, Dani. Não, fica à vontade. Nosso produto, 20% do tempo dele é para cozinhar o alimento com fogo. A válvula apitou, fecha-se a válvula, desliga a trempe, ele vai cozinhar o alimento sem estar utilizando gás de cozinha. Em tempo. O pessoal de casa eu quero saber isso, acho que o Eliseu também quer. Sabor. Sabor. Você já comeu das duas panelas, Claro. obviamente hoje você come o Royal Prestige, que é a melhor. Há 6 anos e meio. Então assim, e sabor? O sabor é algo inigualável. Sério? Inigualável para quaisquer tipos de alimento. Por quê? Quando eu digo dos vegetais, qual que é o grande problema dos vegetais? Você lembra do chá? Sim. Você vai tomar um chá, você pega a água quente, coloca o sachê dentro, tá? Espera a essência sair na água, joga o sachê fora e toma água, não é isso? Isso. Perfeito. Em casa, como que as pessoas preparam os vegetais? Coloca os vegetais para cozinhar com água, ao final retira a água nutritiva, joga fora e vai comer o quê? A massa e o bagaço. Aí como não tem gosto, ela tem que colocar o quê? Um sal, um temperinho, um condimento. Sim. Então só para ilustrar o sabor do alimento, eu trago para você essa analogia, tá? Dos vegetais em relação ao chá do dia a dia. Agora vamos ter que comprar. Quase uma apresentação, Tá vendo? né? Aqui já foi. Agora E eu vou é comprar. interessante a proposta, né, do Lourenço está falando, porque aqui a gente no Mindcast, o nosso objetivo, né, Danilo, é exatamente fazer a pessoa entrar em equilíbrio, tanto mental, corporal, físico, financeiro, ou seja, a pessoa se manter no equilíbrio. Eu acho que o principal, né, um principal fator, né, para a pessoa conseguir manter isso é uma alimentação saudável. Porque é o combustível do corpo, né? Então não tem como você jogar pra dentro só coisa ruim e querer ter bons resultados com isso. Então, Perfeito. eu acredito que você mudando, né, igual mesmo, melhorando sua qualidade, né, da sua alimentação, você vai ter mais disposição, você vai ter mais qualidade física, qualidade de sono. Então, eu acho que por isso que é interessante demais o pessoal tá ouvindo também se atentar para isso. Claro, né? claro. Não é só ir na academia, não é só a alimentação, né? Que inclusive o pessoal fala, não sei se é verdade, depois vamos até trazer um nutricionista aqui pra gente estar conversando sobre isso. Eles falam que a alimentação, né, na questão de ganho de massa muscular, de performance na musculação, é 70%. Perfeito. Entendeu? Porque é muito importante pra gente que já faz dieta, que pelo menos já fiz algumas vezes com o intuito de ganhar Claro. compleição física, você vê que de fato a alimentação ela faz diferença demais. Se você fazer uma semana de alimentação certinha, você percebe no seu físico assim a diferença gigantesca, né? E o Eliseu é uma referência, né? O Eliseu nas redes sociais. Muito A referência. referência do Eliseu, assim, ela só precisa se consolidar agora com o Royal Prestige, né? A partir de então. Com certeza. A gente acompanha realmente um cara que cuida bastante da saúde. Mas o que você falou faz toda a razão. Eu não sou técnico da área para fazer afirmações, mas a gente passa por muitos cursos né, de preparação e de formação dentro do modelo de negócio com grandes profissionais né, a nível Brasil. Um dos profissionais que nós recebemos muita consultoria, ele é até um pouco controverso dentro da própria classe médica, né, porque algumas correntes doutrinárias dentro da medicina, elas obviamente se divergem, né, porque são correntes distintas. A gente tem uma consultoria muito grande do Dr. Laí Ribeiro. Laí Ribeiro é uma referência. Ele é referência mesmo. Nessa área, e o que você falou tem toda a razão. Ele disse que 70% é a sua alimentação. O restante você suplementa, você complementa né, de uma outra forma. Mas o equilíbrio que a gente busca levar para as famílias é exatamente esse. Essa consciência de uma alimentação saudável, de uma boa qualidade do consumo da sua água, porque ela faz toda a diferença no seu organismo. 73% do nosso corpo ele é formado de água. Uma boa qualidade de sono, que é fundamental né, para você realmente ter uma reposição hormonal, principalmente as mulheres, né, durante o sono, que realmente o nosso corpo ele realmente produz todas as substâncias necessárias para te dar uma vitalidade e, obviamente, atividade física. Então, a gente traz o Royal Prestige não mostrando para as pessoas
que é um milagre que vai resolver o problema da vida delas, mas que vai mitigar muito o impacto que ela teria, né, alimentando de uma outra forma, tá? Mas, Eliseu, e melhor do que isso, eu posso falar para você, Danilo, é a nossa oportunidade de negócio, o nosso modelo de negócio. O produto a gente costuma dizer que é o meio, né, pelo qual o modelo de negócio se perfaz. A nossa vantagem é que o nosso modelo de negócio ele é 360 graus diferente do varejo tradicional. Né? Então a gente estava falando que qual que é um grande dilema de quem quer empreender no Brasil. Dinheiro para poder montar um empreendimento. Então o empresário precisa de uma ideia diferente para ele entrar nesse mercado e não ser mais do mesmo. Depois que ele tem essa ideia, ele precisa de capital de investimento, e aí ele vai tomar dinheiro emprestado e vai começar a se endividar pela primeira vez. Sim. Mas com esse capital em mão, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar um ponto comercial, um ponto físico, gera mais despesa, gera mais gasto, porque ele vai ter agora custo fixo mensal e custo variável. Ele precisa de funcionário. Funcionário no Brasil a gente sabe que não é barato. Funcionário sai 30% mais caro do que o salário dele com os engastos trabalhistas. Estoque de mercadoria, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresário brasileiro. Tá? O dinheiro empregado no estoque, a gente sabe que a gente vive dentro de um sistema de bitributação. Tá? Você paga imposto na compra, você paga imposto na venda. Tá? Isso encarece demais a operação do empresário. O risco do empregado te levar no Ministério do Trabalho e vai levar alguma coisa do empresário. Tá? Tributação no Brasil é algo absurdo, a maior carga tributária do mundo, né? E a contrapartida na ponta da linha a gente nunca vê. E um outro problema que o empresário tem, que é a logística, que é transporte, que é entrega de mercadoria. Aí vem a Royal Prestige e me traz um negócio sem investimento inicial, tá? Produto exclusivo e sem concorrente. Nós não temos concorrente no mercado sul-americano, nós só temos um concorrente dos Estados Unidos, chamado Tom Craft, que está nos Estados Unidos e no Canadá com um produto muito aquém do nosso. Nós capacitamos as pessoas sem custo algum, as pessoas são capacitadas, nós temos um escritório, que é um escritório escola em Governador Valadares, não é um escritório comércio, lá é um local para recrutar, treinar e capacitar a equipe de vendas e formar franqueados da marca, e esse escritório as pessoas utilizam sem investimento algum, tá? Tudo custeado, né, pela nossa direção, toda a estrutura, ar-condicionado, clima, internet, o cafezinho, o lanche, é tudo custeado por nós. Treinamento e capacitação gratuitos, pagamentos 2 vezes por semana, 8 pagamentos por mês, nós pagamos todas as quartas e sextas-feiras, né? Se o empreendedor produziu, quarta-feira ele recebe, se ele produziu, sexta-feira ele recebe. São 8 pagamentos no mês, não é apenas um pagamento ou vale lá do dia 20, né, tradicionalmente no comércio. Isso motiva muito, né? Isso motiva muito. E por que a gente vende muito? Justamente por essa possibilidade de gerar esse financiamento para o consumidor final, de 2 a 30 parcelas. 63% das nossas vendas no mercado brasileiro, elas são feitas por boleto bancário. O brasileiro gosta do boleto, tá? O brasileiro gosta do boleto. E os outros 37% são as classes B e A que nos compram. Mas o nosso perfil de cliente ideal hoje são famílias das classes C e D. São famílias que ganham hoje, renda familiar e no per capita, entre R$ 3.500 e R$ 7.500. Na verdade, eu conheço vários clientes da Royal Prestige e todos estão muito satisfeitos. Caio, Pimenta, entre outros aí que a gente conhece, amigo nosso. O pessoal, de fato, está muito satisfeito. Vou te fazer uma pergunta bem popular. À vontade. Não sei se você pode responder, mas é o que o povo quer ouvir. 2 coisas. Eu quero começar. O cara de casa tá assim, cara, tá vendo que o negócio é bom. Okay. O que eu preciso para começar? Você tem um requisito específico? O que você procura nesse cara, nessa pessoa? Né? Quais são as qualidades que essa pessoa precisa ter para ter sucesso? Correto. Né? Você já explica que o cara não precisa sair do vínculo, do trabalho, pode continuar. Por exemplo, o cara, a grande maioria aqui que trabalha ali de 8 às 18, quando seria, por exemplo, esse treinamento, né, Eliseu? Por exemplo, eu trabalho de 8 às 18. Quando seria esse treinamento? No final de semana? Depois do serviço? E a segunda coisa que é muito importante, né? Não sei se você pode falar. Claro. Algum afiliado seu como exemplo aí, cara que começou do nada, sem investimento inicial, você pode falar quanto que ele consegue ganhar em média no mês? Tem como falar isso pro nosso ouvinte? Claro, perfeito. Eu posso até começar de trás para frente, respondendo essa pergunta que é muito interessante, todo mundo quer saber. Quero ouvir, né? Falar a verdade, né? A gente costuma dizer que no nosso modelo de negócio, como em qualquer outra atividade comercial na vida, a variável somos nós. Né? Então, sou eu que vou determinar o quanto que eu vou ganhar, o quanto que eu vou crescer, de acordo com a minha disponibilidade, com a minha disposição para poder trabalhar. Tá? Eu tenho várias atividades, faço Royal Prestige também, eu durmo menos e trabalho mais,
mas é porque eu quero aposentar mais cedo. Eu não quero chegar nos meus 65 ou 70 anos de idade para sobreviver de INSS, meu irmão, porque a gente sabe que, infelizmente, é a tônica de mais de 80% dos brasileiros. Então, a gente precisa trabalhar mais agora. Então, assim, garantir para uma pessoa o que ela vai ganhar é algo muito relativo, mas eu posso dizer de vários empreendedores meus, de vários distribuidores hoje da minha companhia, que começaram como empreendedores, que hoje, como franqueados, né, tem média, né, pode ser um pouco para cima, pode ser um pouco para baixo, mas a média hoje de um distribuidor júnior da nossa companhia, em Governador Valadares, é de 15 a 16 mil reais. É um valor de ganho, né, bem acima da nossa realidade Valadares, leste de Minas. Tá? É um valor assim, bem expressivo, e quando eu falo de 15 a 16 mil é de liquidez. De liquidez. De liquidez. Tá? De liquidez, ali com todas as contas da empresa paga, bonitinha. E você tem esses caras em Valadares, né? Eu tenho 7 em Valadares hoje. Que tá nessa média aí em Valadares. Olha só, hein? Tá? Oportunidade. Fácil? Não. Trabalha muito. Trabalha muito. Trabalha de segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo, não tem sexta-feira à noite. É um programa, às vezes, com a esposa no final de semana. É um aniversário que fica para uma outra oportunidade, para uma outra data. Mas trabalha muito. Trabalha muito. A gente não oferece dificuldade para vender facilidade. Realmente aqui a gente trabalha muito. As pessoas que estão ganhando dinheiro no modelo de negócio, a gente costuma dizer que dinheiro não dá em árvore nem brota do chão. Tem que trabalhar. Não tem dinheiro fácil. Então a gente trabalha muito, trabalha muito. Mas trabalhar muito por trabalhar muito, a gente trabalha para o patrão, a gente trabalha para qualquer outro modelo de negócio. E nesse a gente trabalha muito para a gente mesmo. Tá? Então, em média, hoje, um distribuidor júnior meu, é um distribuidor que está em fase ainda de gestação, ele não é um distribuidor autorizado ainda da marca, ele é uma joint venture dentro do direito empresarial, é uma empresa linkada a uma empresa sólida, que é um distribuidor autorizado, então ele tem um prazo de 9 a 12 meses para atingir alguns parâmetros de negócio na companhia e conseguir se graduar à distribuição autorizada. O distribuidor autorizado, tecnicamente, ganha mais dinheiro. Ele já está mais tempo no negócio, ele já tem um negócio mais sólido e ele já faz parte do plano de mercado da companhia. O plano de mercado da companhia paga 7 tipos de bônus, são 7 bônus diferentes, e mais 4 benefícios extraordinários. Então nós temos nesse modelo de negócio 11 formas de ganho. 11 formas de ganho. Uma das formas de ganho é montar a equipe de vendas. Essa forma de montar a equipe de vendas, ela traz para esse distribuidor pelo menos 5 bônus. Pelo menos 5 bonificações dentro do modelo de negócio, que eu não consigo explanar aqui, óbvio, pelo tempo, né, pela complexidade. É eu entrar e ir arregimentando pessoas. E arregimentando pessoas, né, e fazendo dessas pessoas seu clone, duplicando o seu modelo de negócio. Entendi, vai. E é bom a gente deixar claro para as pessoas que o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio de venda direta, que adota o multinível como forma de compensação e pagamento. Você ouve muito as pessoas falarem, mas isso é pirâmide, e aí você usa da retórica para verificar se essa pessoa sabe o que é pirâmide, né? Você pergunta para ela, mas o que é pirâmide? Ela não sabe te responder. É um negócio que vai pegando gente. Não é assim. O modelo de multinível, ele trabalha com um sistema de compensação de pagamento que eu posso pagar numa primeira camada ou eu posso pagar numa segunda e numa terceira camada. A Natura, por exemplo, ela adota um modelo de mononível. Um empreendedor da Natura, um distribuidor da Natura, ele compra da empresa e revende para o consumidor final. A Royal Prestige, ela já adota um modelo de multinível. Você tem um distribuidor que paga, né, para o seu empreendedor, só que esse distribuidor ele tem um benefício de receber outros pagamentos da sua rede formada. Tá? Então, um percentual do faturamento dos outros distribuidores da rede acaba indo para esse distribuidor como uma forma de compensação por ter revelado aquele talento para a Royal Prestige. Tá? Então, a gente tem 7 formas de ganho, de bonificação para um distribuidor, mais 4 benefícios extraordinários do modelo de negócio. E para o empreendedor, aquele cara que quer começar um modelo de negócio, que trabalha às vezes de segunda a sexta-feira, até às 18 horas, a gente tem um chamado PET, que é um programa, né, especial de trabalho para essa pessoa. A gente personaliza o trabalho com ela e trabalha essa formação após as 18 horas. O nosso escritório ele funciona de 8 da manhã às 10 da noite, com vários distribuidores, né, com as suas equipes. Então a gente personaliza o trabalho com essa pessoa, pós o horário de trabalho seletista dela, e vai desenvolvendo esse trabalho na parte da noite, onde a gente encontra 80% dos nossos clientes em casa, e aos finais de semana dentro da disponibilidade delas. Um empreendedor nosso ele consegue complementar a sua renda ou fazer uma renda principal entre 2 e 4 mil reais para quem está começando um modelo de negócio, né, na sua complementariedade de horário, porque ele trabalha com venda, então ele não tem teto. Se ele vende muito, ele ganha muito. Se ele vende pouco, ele ganha pouco.
Acaba que às vezes o cara começa, pelo que você está falando, eu, por exemplo, eu trabalho no CLT, ganho meu salário, começa a dar certo, o cara, daqui a pouco ele... Mas É a realidade, é a né? realidade. E isso, Danilo Eliseu, é muito de um chip que foi implantado na nossa sociedade lá atrás. Nós viemos de uma cultura onde os nossos pais aprenderam que eles deveriam estudar, se formar, fazer um curso superior para conseguir um bom emprego numa grande empresa. Nós não temos essa cultura disciplinar de base para formar empreendedores no nosso Brasil. O Brasil começou a virar o chipzinho para o empreendedorismo nessa última década que estamos. O brasileiro começou de forma tangível experimentar o que é empreender. Empreender é dar asas à imaginação. O seu limite para ganhar dinheiro é você mesmo. Então, a gente está passando por uma fase de transformação no mercado brasileiro. Em 2019 para 2020, se não me engano, isso foi um dado do próprio Sebrae, nós tivemos 295 mil novas empresas abertas entre 2019 e 2020. Isso foi recorde, tá? Nessa transição ali de dezembro para janeiro. O que aconteceu em 2020 que acabou atrapalhando, né, aquele boom, aquele crescimento comercial que estávamos? A pandemia, mas nós tivemos um recorde de abertura de empresas no Brasil que as pessoas começaram a acordar mais, desligaram um pouco as suas mentes e, de fato, são cauterizadas por um processo de formação de que nós devemos trabalhar para alguém que vai pagar nosso salário, nós teremos hora para entrar, hora para sair, você estará seguro. A gente costuma brincar que a carteira, assim, nada é algo que, né, no outro dia o seu patrão pode te mandar embora, você não tem segurança alguma. Você que é seguidor do Mindcast Brasil e é da área da segurança, eu tenho uma grande novidade para você. Ouvinte do Mindcast Brasil tem 15% de desconto nas lojas QAP Artigos Militares. Então, se você está precisando dar uma renovada no fardamento ou comprar novos acessórios, então é só ir lá que você tem 15% de desconto nos pagamentos à vista em todo o mês de agosto. Então não perca, QAP Artigos Militares. Qualidade e preço para melhor te atender. Se você também quer ver o seu anúncio aqui no Mindcast Brasil, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais que a gente tem uma grande oportunidade para você. Mindcast Brasil, o podcast que vai impulsionar o seu potencial e transformar sua jornada para o sucesso. Isso é importante no sentido de, igual você falou, realmente isso foi trabalhado dentro de uma cultura, né? Isso foi matizado dentro de uma cultura assim, de anos. E acaba que hoje todo país que você vê que tem um país forte economicamente, ele não tem como ter o empreendedorismo, ele é forte, ele é pujante naquele país. Porque é o que movimenta a economia. E hoje a gente vamos pegar assim, as melhores mentes brasileiras, né? As mentes que estão ali mais imbuídas, né, em algum propósito, seja intelectual, elas estão aonde hoje? Em regra, no funcionalismo público. Por quê? Aquele cara que é bom, inteligente, ele vai estudar não para empreender, mas para alcançar um cargo público. E aí acaba que o país, né, ele acaba perdendo por causa disso. Porque aquelas mentes, né, que poderiam estar sendo utilizadas para estar gerando milhares de reais em riqueza, né, empregando pessoas e agregando valores para a nação, ela está simplesmente, né, isso que foi implantado na mente dela como se fosse um cala-boca, né? Toma claro. Aqui, né, pra você ficar aí quietinho, é o que? É o salário. A pessoa fica presa naquilo. E acaba que não desenvolve essas potencialidades que ela poderia desenvolver. Ótima sua observação. A gente costuma brincar e dizer que o nosso salário ele é a nossa algema, né? Essa algema pode ser de bronze, a depender do seu salário, ela pode ser de prata, ela pode ser de ouro, tá? E a gente sabe que o Brasil ele tem um grave problema que já se arrasta de anos, que é o quê? Previdência e funcionalismo público. Tá? Eu sou funcionário público, mas eu tenho consciência, né, que, infelizmente, o funcionalismo público a nível geral no Brasil, falo de todos os entes federativos, tá? União, Estado e municípios, né, a carga é muito pesada. Não por culpa do funcionário público, né, por culpa de má gestão. A gente costuma dizer que, às vezes, a má gestão ela é pior do que a corrupção. Porque a corrupção ela tende a ser pontual, porque ela é corrupção, então ela precisa estar à espreita, ela corre, né, pelos campos. Agora, a ineficiência, a má gestão, ela é contínua e constante. E aí vai-se muito dinheiro embora com uma ineficiência na gestão dos recursos públicos. Então a gente tem um grave problema a nível Brasil, que é previdência e é funcionalismo público. Minas Gerais, por exemplo, hoje 67% da folha, do PIB de Minas é para pagar a folha.
tá? A gente tem um problema de previdência que vem se arrastando há anos, não só a nível estadual como a nível federal. Nós temos um grave problema de ineficiência da máquina pública, e o que Eliseu trouxe é uma observação muito interessante. Nós temos muitas mentes brilhantes aonde? No setor público. No setor público. Por quê? Qual que é a nossa ideia? E isso eu me lembro, menino, na década de 90, né, a quantidade de cursinhos, né, que se abriram. Interessante, isso é importante, Danilo. Isso é importante, preciso ter. Mas qual que é o foco? Qual que é a visão? Pera aí, gente, a gente vai empreender ou a gente vai estudar para passar em concurso público? Então, se o foco é o Estado, é porque o Estado é muito bom. Só que quem sustenta o Estado, Eliseu? Quem sustenta o Estado, Danilo? Verdade. É a iniciativa privada. A solução está na iniciativa privada. Sim. O Eliseu falou dos países desenvolvidos. Estados Unidos é uma grande potência, é um país extremamente desenvolvido, tá? É o maior poderio econômico do mundo em função da iniciativa privada. Quando você olha para a Alemanha, a mesma coisa. A China, que é um país socialista, mas se abriu para o capitalismo, só se transformou em uma potência, como é hoje, uma grande potência, em função da iniciativa privada. Muito bem controlada pelo Estado, mas a iniciativa privada é o que fez da China uma grande potência. Então a nossa solução está em menos Estado e mais iniciativa privada. Se essa lógica for invertida, nós não viveremos uma boa perspectiva no Brasil para os próximos anos. Tá? Então eu acredito muito na iniciativa privada, eu acredito muito no empreendedorismo. Quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. Tá? E se eu não tenho uma política voltada para fortalecer a iniciativa privada, para fortalecer o empreendedorismo, nosso país está fadado a ser o país do futuro que não sai do passado. Infelizmente, essa tônica que a gente tem observado nos últimos anos. Não, bacana demais. A gente tem que começar a pensar a pensar nisso, porque de fato é uma conta que não fecha, né? Porque o Estado, né, robusto, inchado, e tem a perspectiva, né, por mais que tenha tido reformas e tudo, a expectativa de vida da população, tanto brasileira como mundial, ela só vai aumentando. Né? Então, a pessoa, em alguns determinados ramos aí, ela tem que atinar para isso, com uma hora vai dar um bug lá em cima. Exatamente. Entendeu? E aí vai vir, né, as correções, né, que vai ter que ser cortado na própria carne, né, porque vai ser, né, todo mundo vai sofrer com isso. Todo mundo vai sofrer. E aí você vai pegar igual mesmo questão de loas, pessoas. E o problema do Brasil também, que a gente. Que é o Brasil, né? O jeitinho brasileiro. A gente vê aí, ordinariamente, pessoas, né? Adolescentes não, né? Mas jovens, todo o poder, né? Da juventude ali para trabalhar, mas o cara já é aposentado. Por quê? Conseguiu um negocinho, um probleminha para ir lá e morder. Olha que observação interessante que você trouxe. Vamos falar de uma situação local. Nós estamos com uma dificuldade absurda de mão de obra em Valadares. Se você vai em outras cidades, o discurso do empresário é o mesmo, não muda. Dificuldade em obter o quê? Mão de obra. A gente está passando por um processo muito interessante. E aí os especialistas de sempre vêm tentando trazer uma resposta para esse problema e não encontra. Mas onde é que está a matiz? Onde é que está a raiz desse problema? Será que é o nosso processo cultural de o Estado entrar de uma forma absurda na vida dessas pessoas, o Estado paternalista que quer assistir todo mundo o tempo inteiro, é o Estado que não entende que a exclusão de um programa social, na verdade, é uma inclusão, e a gente está voltando para um período onde essa máxima não é uma verdade, é um Estado que quer incluir mais para não incluir, por uma questão de estratégia, tá? E não me cabe entrar nessa polêmica aqui, mas a gente entende essa questão. Então, se o Estado continuar sendo esse Estado paternalista, que dá tudo o tempo todo para todo mundo, você nunca vai excluir essas pessoas desses programas sociais que geram zonas de conforto. Principalmente porque a gente tem um problema de índice educacional no Brasil absurdo. As pessoas elas são mal educadas no sentido da formação, da sua educação formal. E essas pessoas não conseguem enxergar que as oportunidades estão aí. E o Estado vem e chancela, né, essa falta de visão justamente com essa intervenção máxima, né, na vida do ser humano. Então a gente vive um processo complexo dentro do nosso país, onde a gente tem uma escassez
de mão de obra absurda, não porque as pessoas estão indo embora. As pessoas não estão indo embora. As pessoas não estão querendo trabalhar. As pessoas não estão querendo trabalhar. Margareth Tati falava, né, que não existe refeição de graça. Então, é exatamente isso. O problema disso tudo, né, são vários problemas, mas acaba que você cria uma geração desprovida de vontade de vencer, vontade de ter uma vida boa, de crescer, porque elas começam a se contentar com pouco, começam a se nivelar por baixo. Tem posso falar, né, de experiência pessoal minha. Eu comecei a trabalhar num determinado bairro aqui há muito tempo atrás, e existia lá uma mulher, e quando eu cheguei lá, ela estava sentada no barzinho, tomando cais e jogando baralho com um menino no colo. No outro ano, ela estava do mesmo jeito, na mesma cadeira, com um menino já no chão e outro no colo. E isso foi os 5 anos que eu estive presente nessa comunidade, foi assim, escadinha. E um dia, né, eu parei para conversar com ela, falei, mas por que, né, por que né, você não faz um controle de natalidade? Como é que você não dá conta, né? Eu falei assim, não, mas cada menina a mais é um valor que eu recebo a mais do governo. É mais benefício social. E por isso que aquilo ali era o projeto de vida dela. Fazer menino para ganhar uma mixaria do governo a mais. Então acaba que você cria, isso eu tô falando dela, mas isso não é uma peculiaridade só dessa. Você vê que é uma coisa que é recorrente. Cultural, né? Cultural. E aí acaba que isso daí, essa falta, né, igual você no início da sua fala, você falou muito bem, a gente, né, a gente não tem uma educação voltada para, a gente não sabe nada de educação financeira. A gente a gente é criado, a gente vamos dizer assim, desde a época da escola, a gente é formado a ser só mais ganhando pouco, um seletista, um negocinho. Por quê? Porque aquilo dali é o que é incutido na nossa mente. Igual você bem falou, você estuda para fazer faculdade, para ganhar um salarinho e tal, e só isso. E a gente tem que ter essa consciência que, querendo ou não, a massa, né, a grande massa, ela é dominada por pessoas que têm interesses econômicos. A gente discutia, certa feita, que os programas habitacionais criados na década de 80, os famosos BNH, que era do Banco Nacional de Habitação, né, foi um fomento do Estado para que as pessoas pudessem ter as suas moradias. Só que o lobby do mercado imobiliário muito forte, né, veio pressionando os governos sucessivamente ao quê? A criarem linhas de crédito e consumo para que as pessoas pudessem comprar, né, as suas próprias casas. Então foi se criando ali no final da década de 80, início da década de 90 e veio se fortalecendo esses programas habitacionais, não mais pelo governo, entregando ali os imóveis construídos pelo governo, mas as grandes empresas privadas, né, com fortes lobbies junto ao governo, ajudou a criar legislações que fomentassem esse financiamento por parte da população. Porém, nós somos um país que passou a década de 80, passou a década de 90, entramos na década de 2000 e os juros no Brasil são muito altos. Os juros são muito altos. Então, a grande massa que consegue financiar pelos programas do governo federal, há anos, elas vêm pagando o quê? Juros sobre juros. E chega em um determinado momento que elas não conseguem sequer pagar, né, aquela habitação e a instituição toma aquela habitação de volta. Onde eu quero chegar com isso? A gente não tem educação financeira. As pessoas acham que eu quero comprar uma casa porque eu preciso ter uma casa e eu não quero pagar aluguel. Mas ela não faz conta, Eliseu, porque ela não teve educação financeira lá atrás. Ela não entende que aquela casa que ela está comprando, Danilo, ela está pagando quase 3 casas só de juros. Então criou-se no Brasil, vendeu-se uma cultura no Brasil que as pessoas têm que ter a sua própria casa. Que você não deve pagar aluguel. Faz conta, coloca na ponta da caneta. Se você colocar na ponta da caneta, dificilmente você vai financiar um imóvel em uma instituição credora. É verdade. Porque as pessoas no Brasil, elas não entendem o que é juros e o quanto que elas pagam pelo preço do dinheiro. Elas compram uma casa, não conseguem pagar até o final e ao final ela já pagou 2 casas só de juros e tem essa casa às vezes, né, ali tomada de volta pelo órgão executor. O Gustavo Cerbasi, ele fala sobre isso num quadro que ele tinha na Transamérica, ele falava, o quadro chamava Rico Dinheirinho, ele falava sobre isso. Não sei se você já viu esse quadro, Rico Dinheirinho. Aí ele falava que as pessoas financiam a casa em 30 anos e quando o financiamento não acabou, a pessoa está precisando reformar a casa umas 3, 4 vezes, já pagou 4 casas, e ele fala sobre essa questão do aluguel. Exato. Ele fala que se você colocar na ponta lá, vale mais a pena você, às vezes, pagar um aluguel e se preparar, juntar e comprar uma casa assim,
uma entrada melhor, num local melhor, do que Claro. viver, às vezes, num local. E eu tô falando dessa taxa de juros no Brasil porque ela sempre foi muito alta. Tá alta, a taxa de juros está alta porque a gente precisa controlar a inflação. Né? Porque se baixa a taxa de juros no período que a gente está vivendo, a inflação vai explodir como explodiu na Argentina. O problema da Argentina foi justamente esse. Né? Governo com visão de crédito e consumo. Né? Os governos mais voltados ao popular, mais voltados para algumas visões de mundo diferentes economicamente, a ideia deles é o quê? Crédito e consumo. Muito crédito, muito consumo, mas isso vira uma bolha, isso vira uma bola de neve. A Argentina não segurou essa onda no período mais crítico da pandemia, 2021, e a inflação explodiu. Para vocês terem ideia, eu acredito que vocês tenham essa informação, na Argentina hoje, aquela prata, né, aquela argola de prata que cerca a moeda, ela vale mais do que a própria moeda. As pessoas estão arrancando, estão retirando, né, aquela argola de prata para poder vender. A Argentina não tem mais dólar hoje. Ela não possui mais dólar na sua reserva. Um peso argentino, R$1, você compra 32 pesos argentinos. Você quer fazer turismo, é mais fácil fazer na Argentina hoje do que fazer no próprio Brasil pelo custo dessa oportunidade. Então as pessoas elas não entendem a quantidade de juros que elas pagam, elas não têm essa educação financeira, elas querem comprar porque criaram na cabeça dessas pessoas a necessidade, a obrigação que elas têm que ter a sua própria casa. E eu estou falando de juros altos porque tive um caso agora de um tio que eu tentei orientar para não comprar imóvel. Esse tio tirou basicamente R$500 mil para comprar um imóvel. Hoje a renda fixa, que é um investimento muito simples, líquido, que paga 0,85, 0,89, vai depender, né, da fintech ou do banco onde você está investindo. Esses mesmos 500 mil que ele tirou, basicamente renderia para ele R$4.400, R$4.500 por mês de renda passiva. Se ele alugasse qualquer imóvel em qualquer lugar na cidade interior para morar, ele morava muito melhor do que onde ele comprou essa casa hoje. Então as pessoas não fazem conta. Né? É interessante isso que o Eliseu falou. Às vezes as pessoas não têm noção, Eliseu, tão importante isso que você falou dos países desenvolvidos, como é importante às vezes uma sociedade com educação financeira. Porque, por exemplo, se você tem uma sociedade menos presa a programas habitacionais, programas do governo, e tem uma sociedade mais empreendedora, foi o que você falou, automaticamente nós temos um país mais forte. Não tenha dúvida. Mais emprego, mais renda, ou seja, mais empreendedor, mais pessoas com educação financeira, nós temos um país forte. E a sociedade cresce com isso. Mais programas habitacionais, a realidade, nós temos uma sociedade sem melindre, né? Mais pobre em todos os sentidos. Né? A pessoa vive ali naquelas algemas e não consegue evoluir. Porque você percebeu uma rede. Porque o empreendedor, automaticamente, né, ele tendo sucesso, né, e ele trabalhando, ele vai ter um maior poder de compra. Que ele vai usar o quê? Para comprar. E isso vai o quê? Olha só, como é que a coisa vai se... É uma bola de neve ao contrário. A coisa vai... O próprio sistema ele vai criando riqueza por si só. Perfeito. Entendeu? E olha o básico, desculpa te cortar, olha o básico que você falou assim, você tem 7 pessoas ganhando 15 a 20 mil. Eu acho isso muito forte. Você parar pra pensar que se lá atrás você não tivesse acreditado nesse projeto e empreendido, Sim. talvez você não tinha mudado a vida dessas pessoas. É nessa pegada que eu acredito, Perfeito. sabe? E eu consegui mudar a vida dessas pessoas porque o empreendedorismo ele traz uma coisa chamada prova social. A prova social ela convence. Hoje o que eu consegui construir na minha vida de patrimônio, de recurso financeiro pecuniário, basicamente 70% veio dessa empresa aqui, ó. Dessa empresa aqui. Isso eu estou falando em 6 anos e meio de trabalho. Em 6 anos e meio. Sou funcionário público há 15 anos e meio, quase 16. Né? Essa empresa foi a empresa que me possibilitou realizar sonhos que tecnicamente eu não realizaria com as minhas outras atividades. Por quê? Limitado. É limitado, você tem teto. E quando você tem uma flexibilidade para ser promovido dentro da sua instituição, né, essa rentabilidade por uma promoção ela não é tão grande, né, que te possa fazer, né, criar ou possa fazer executar aqueles sonhos que a gente vem programando ao longo dos anos. Então, o empreendedorismo me deu essa oportunidade de mudar a minha própria vida, de ajudar outras pessoas, como você disse, a mudar também a vida delas. Tá? Hoje nós somos, para você ter uma ideia, Danilo Eliseu, 24 distribuições na minha rede, do CIA para baixo, tá? Nós temos 24 distribuições. Todas essas pessoas vieram de algum segmento
né, cujo segmento não lhes dava a possibilidade de ter, né, o seu projeto de vida executado, porque não eram valorizadas ou não conseguiam ganhar de fato aquilo que elas queriam para poder executar os seus projetos. 24 distribuições, são 24 pessoas? São 24 CNPJs, cada um ali é uma empresa, são 24 empresas, cada empresa dessa tem equipe de vendas, tem promotores de vendas. Então é muita Nós gente temos- aí pra nossa baixo. equipe hoje tem 119 pessoas, Ah, isso entre distribuidores, empreendedores sêniores e empreendedores novatos. entendi. Pessoas que estão desenvolvendo o negócio, isso só da minha rede para baixo. Construído basicamente aí de 2017 para cá. E Entendi. a gente não cresce mais no mercado brasileiro porque falta uma coisa chamada material humano, de qualidade para trabalhar. Lembra que você me perguntou qual seria um requisito básico? Lá atrás eu acabei não respondendo. Integridade, caráter. A gente busca muito isso lá para o nosso modelo de negócio. Pessoas que tenham valores. Valores. Porque isso é fundamental. A gente costuma, até bem clichê, a gente escuta muito isso no mercado, né? Que habilidade você treina, valores não tem jeito. Valores vem de berço, é formação. Então a gente busca pessoas com valores. A habilidade a gente treina lá. Né? Eu não preciso de ninguém lá no meu negócio com experiência em vendas, com experiência em marketing. A pessoa chega lá como um aluno na autoescola, nunca dirigiu carro na vida. A gente tem uma metodologia de formação e desenvolvimento de trabalho da própria companhia. Tá? E a gente consegue formar bem essas pessoas. As pessoas que são ensináveis, que entendem que a venda é algo muito contínuo e constante, está sempre em evolução, e que venda já foi o tempo que o vendedor era aquele cara, era aquele homem, era aquela mulher que não tinha formação, que não deu para nada na vida, como dizia minha avó, vai virar vendedor, meu filho. Acabou isso. Venda é algo muito profissional. Se o sujeito não se profissionalizar, o mercado de vendas fecha a porta para ele. Todas as empresas hoje buscam pessoas com boa formação no mercado de vendas. A Ferrari não contrata qualquer pessoa para vender Ferrari. Né? A Louis Vuitton não contrata qualquer pessoa para vender os artigos da Louis Vuitton. São pessoas que são caras para o mercado. Segurar um profissional expert no mercado de vendas é algo muito caro. Nós tivemos uma palestra há 2 semanas, eu não sei se vocês estão lembrados, com o Bottini. O senhor Bottini do Showtime, né? Esteve em Valadares, uma palestra pela Associação Comercial, e ele falava: cara, eu não dou conta de atender meus clientes. Eu tenho um contrato fechado 365 dias do ano com 365 empresas diferentes. E eu não fecho mais contrato porque eu não tenho tempo. Por quê? É um baita profissional no mercado de vendas. Desde a década de 90, esse cara vem se formando, se capacitando, né? Vem traduzindo o que é o mercado da vendas para muitas empresas que não entendiam isso. Né? E é isso que hoje o empreendedorismo, né, nos abre as portas. Para sermos bons profissionais no mercado de vendas. E esse profissional, ele é caro porque esse profissional de vendas, ele não tem teto. O salário dele, ele não tem um salário. Ele tem rendimento, ele tem comissão, tá? Ele não tem salário. Ele faz o salário, né, de acordo com a sua disposição para trabalhar e para encarar esse mercado aí. O Instituto de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho está há mais de 30 anos no mercado e integra todos os dados de saúde e segurança ocupacional ao E-Social, trazendo mais segurança para você e sua empresa. E mexe a engrenagem certa para a sua empresa. Verdade. Uma coisa que a gente fala muito aqui no MAD aqui é que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Né? Exatamente. Excelente. E a gente fala, no primeiro episódio, eles e eu, a gente batendo um papo, uma coisa que a gente falou aqui, e é uma coisa que eles e a gente acredita muito, é que olhando pra você, assim, uma pessoa de sucesso, uma pessoa gente boa, uma pessoa amiga aí, e que tá dando oportunidade para outras pessoas, Sim. e através da sua vida outras pessoas mudaram. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, e quero que você fale um pouco sobre isso se você puder, é que pra você chegar onde você chegou, teve um preço muito alto, cara. Sem dúvida. E a gente fala muito aqui no Mind aqui sobre o preço. Porque na vida, você falou um pouco sobre isso aí. Você vai trabalhar na empresa e tal. Você vai pagar um preço. Tudo tem um preço. É a nossa teoria aqui. De tudo tem um preço. Ou você vai pagar o preço da vitória ou o preço da derrota. Não quero trabalhar. Então, enfim, nós falamos sobre isso. Mas, por que eu tô te falando isso? Porque pra você conseguir esse sucesso, às vezes a pessoa de casa tá vendo e aí ela vai começar a colocar empecilhos. As pessoas são assim. Sim. Mas eu acho que não vai dar certo na Royal porque eu trabalho aí no final de semana. Só que só arruma tempo para fazer alguma coisa quem já faz muita coisa. Isso é uma teoria que é de vida. Só faz muita coisa quem já faz muita coisa. Isso aí. Então, aquele cara que não faz nada, ele nunca tem tempo. Eu queria que você falasse, porque você é funcionário público. Sim. Você é casado. Ano que vem, 27 de julho. Vai casar ano que vem, né? Ano que vem.
Mas assim... Né? Ninguém acreditava, né? Olha aí pra você ver. Mas eu queria que você falasse, por exemplo, pra dar certo, mas vamos lá. Você é funcionário público, empreendedor, você é filho, então assim, mas deu certo. Queria que você falasse sobre isso, né? O pouco tempo que você tem, mas você tem que fazer as coisas. Boa observação que você fez, e aí você dizendo aquele cara que tá lá que não tá fazendo nada, né? Esse cara que tá lá que não tá fazendo nada tem uma razão porque ele não tá fazendo nada. Muita gente que tá desempregada aí tem uma razão porque elas estão desempregadas. São pessoas que, mas isso aqui não é meu perfil. Cara, eu nunca fui perfil de nada. Eu nunca fui perfil para cozinha. Eu nunca me julguei como perfil para alguma coisa. Eu não gosto, às vezes, de trazer alguns tons na minha fala, porque eu não gosto de vitimismo. Eu não gosto de vitimismo. Eu nunca fui vítima de nada. Eu venho de família humilde, né? Meu pai já teve recurso no passado, só que perdeu tudo confiando em pessoas, né? A gente passou um bom tempo, assim, numa situação bem apertada, bem puxada, que meu pai perdeu basicamente o que ele tinha conquistado, teve que ir para Goiás para trabalhar, tentar encarar aquele mercado de pedras preciosas, sem experiência nenhuma, foi roubado lá também, voltou com a mão na frente, voltou com a outra atrás, tá? E aí desde criança eu aprendi a trabalhar, nunca tive vergonha de ir lá vender meu docinho, que eu pegava com a vizinha e vendia para ganhar minha comissão, eu nunca tive vergonha de tocar uma campainha na casa do vizinho com a faquinha na mão para ir lá tirar a grama da porta da casa dele, aquela rua de pedra de ponta, né, o famoso pé de moleque. Nunca tive, o vizinho me pagava R$2, R$3, eu com todo prazer, ia lá, sempre ganhei meu dinheiro trabalhando. Vendi picolé, vendi laranjinha em rodeio. Já fiquei com vergonha. Os colegas da escola estavam lá curtindo e eu lá vendendo laranjinha. Coisa de criança, normal, você queria estar como os outros colegas. E eu costumo dizer que nós que somos os nossos maiores sabotadores. Porque esse cara que está lá sem fazer nada, ele é o cara que fala assim, Eliseu, não, mas eu não tenho perfil para trabalhar vendendo panela. Ele entende que o conceito do nosso negócio é vender panela. E aí esse cara, ele se coloca num patamar que ele não pode, não está à altura dele trabalhar vendendo utensílios de cozinha. Então as pessoas, elas se sabotam. Elas criam as suas próprias desculpas, porque eu acho que falta às vezes esse senso de urgência, que o tempo vai passar, né? Que o amanhã vai chegar. Eu estou com 39 anos hoje, mas eu tinha 15 há alguns anos atrás. E parece que o tempo é assim, ó. E daqui a pouco eu estou com 50, daqui a pouco eu estou com 60. E a gente fica criando dificuldades, a gente fica se limitando, a gente fica criando situações que nós mesmos nos sabotamos. E precisa pagar um preço? Precisa pagar um preço. Da ausência ali na família no momento que você precisaria estar junto, do Natal, que às vezes não passa, do Réveillon, né? Nós sabemos bem disso, que às vezes a gente gostaria de estar lá e a gente não pode estar por outras questões, né? Da viagem com os amigos, que no início de ano vai toda a turma, você não pode ir, vai a família, você não pode ir, das ausências, tá? Faz parte, mas tudo isso por um propósito. Tudo isso por um propósito. Então, o sacrifício, ele é algo inerente a quem empreende, o sacrifício ele é inerente a quem quer conquistar algo a mais. Eu vejo que as pessoas realmente, elas estão no lugar, como dizia o professor Paulo Vieira, que elas merecem, até uma frase forte, né? Mas é real. Né? É uma frase forte, mas é real. Se você se julga merecedor de algo a mais, vai lá, se esforça por algo a mais. E a gente vem com uma cultura de reclamar. A gente reclama o tempo inteiro. A gente reclama que o sol está quente, que a chuva molha, que o salário está baixo. A gente reclama o tempo inteiro, mas o que, meu irmão? O que você está fazendo para mudar essa realidade? O que eu e você nós fazemos para mudar essa realidade? Então vamos parar de reclamar, vamos colocar a mão na massa, né? As coisas não acontecem da forma que a gente queria, né? O ano, ele transacionou de uma forma diferente. A gente tem muita coisa acontecendo no Brasil nesse momento, e se a gente for ficar estático com os problemas que está aí se apresentando, né, a gente não, realmente, né, pela própria etimologia da palavra, não sai do lugar. Exatamente. Tá? Então o preço ele precisa ser pago, de uma forma ou de outra. Às vezes é um pouco de sacrifício familiar, é um pouco de sacrifício no próprio relacionamento, com a noiva, com a namorada, com a esposa. Isso vai acontecer, isso é fatal. É bom você falar da maneira que você falou, porque às vezes o cara tá olhando ali e pensa assim, esse cara é um gênio, ele sempre foi articulado, você falou bem aí, nunca tive jeito pra isso, mas eu fiz,
fui lá e fiz acontecer, porque o cara acha assim, não, é porque ele sempre teve essa habilidade. A gente sempre coloca o colega, né, Eliseu? É o dom. Esse cara tem É o dom. o dom. É o dom. Aí o cara fala assim, não, mas ele tem o dom, por isso que ele deu certo. Fulano passou no concurso porque é tão inteligente. É o gênio. Caiu do céu, né? Então, é bom, cara, quando você fala de maneira bem simples, não, eu não tinha nada com isso, eu não tinha um perfil. Aí o Tinha cara fala vontade, assim, né? A vontade. Exatamente. Porque para as pessoas verem que você é gente, como a gente, como o cara que às vezes que tá, sabe, o Mind, a ideia do Mind é essa, né, Eliseu? De Exatamente. chegar ali pro cara que tá vendo ali e falar assim, A ideia é despertar mentes, né? despertar a mente do cara e falar assim, pô, cara, esse cara, bom, agora no nosso linguagem, ele era Sim. um pé duro. Exatamente. Você era um pé duro igual eu mesmo? Não, eu já vendi picolé, o que você tá falando aí, cara? E as pessoas, assim, como a gente ouve sempre, né? Aquele velho ditado, né? Das pingas que eu tomo e dos tombos que eu levo, né? O cara vê a pinga, mas não vê o tombo, né? Ditado popular. O sujeito fala com você, cara, mas você mora em apartamento a vida inteira, né? Aquela velha brincadeira, né? Sim. Morou com a vovó, o cara não sabe a leitura da sua vida. Hoje, graças a Deus, Deus abriu essa porta e deu essa oportunidade para que a gente pudesse mudar o padrão de vida. Não foi da noite pro dia, não caiu no colo, não foi do nada. O que Eliseu falou, não é do nada, cara. Não é dom, é trabalho, é esforço. A gente costuma dizer, aquele velho ditado popular, que 90% é transpiração. 90% é transpiração, 10% é inspiração. Mas 90% é transpiração. É aquela famosa lei de Pareto, né? 80% do nosso resultado vem de 20% das nossas ações. Só 20%. Cara, isso que você tá falando é muito Só 20%. forte, mano. O rei mais rico da Babilônia, ele tem tudo a ver com você, cara. Muito a ver. O homem mais rico da Babilônia. Você já leu esse livro? Não li o livro, mas sei que Ele falou uma coisa muito forte aí que tem tudo a ver com o livro. E foi a parte do livro que mais mexeu comigo, Eliseu. Que ele fala assim, o homem mais rico da Babilônia, né? O Ascad lá, o cara, né? Ele fala assim, que as pessoas perguntam pra ele, fala assim. Porque talvez algumas pessoas olham pra você e você contou lá atrás, no início do pod, uma lesão que você teve, de um amigo dos Estados Unidos. Exatamente. Olha onde nós vamos chegar aqui. E o Ascad fala que o que as pessoas mais falavam com eles, eu falo assim, Ascad, na verdade, você é o homem mais rico da Babilônia, porque você teve sorte. Aí eu viro pra você e falo assim, Laurentes, você deu sorte na vida porque você teve sorte. Aí muita gente diz, cara, teve muita sorte, por isso que você conseguiu. Aí o Ascad vai e fala assim, ele fala assim, não é sorte, é oportunidade. A sorte se resume em aproveitar as oportunidades que a vida te entrega. Exatamente. Então lá atrás, um cara chegou pra você, te deu uma oportunidade, quando você lesionou, você falou assim, opa, outras pessoas tiveram essa oportunidade, mas a sorte veio porque você aproveitou a oportunidade. E é exatamente isso. Eu tive vários amigos, quando eu comecei, por exemplo, com esse negócio da Royal Prestige, ou até mesmo com a QAP. Quando eu comecei com a QAP, eu não tinha dinheiro, aí eu chamei um amigo que tinha acabado de se formar, ele estava querendo investir no mercado de sorvetes, e a mãe tinha vendido uma herança, ele tinha esse dinheiro, eu tinha a vontade, e não tinha o dinheiro. Ele tinha o dinheiro, mas a vontade não era igual à minha. Convidei para ser sócio na QAP na época. Falei, eu conheço um pouco do mercado, você tem um capital, a gente junta e a gente faz o negócio andar, e a gente vai se profissionalizar. Tá, como todo negócio no Brasil, né, a gente acaba começando de uma forma amadora, né, e aí a gente vai consertando e profissionalizando com o tempo. E não acreditou na ideia. A ideia se materializou. Aí eu olho depois e, poxa, cara, poderia ter começado com A oportunidade foi A lá. oportunidade foi lá. Na Royal Prestige é a mesma coisa, hein? Chamei vários amigos para começar comigo na época. Lá no início. Lá no início. Mas a gente vem dessa... Você lembra deles aí, quem são? Lembro. Eles lembram também? Eles lembram, eles estão vendo, eles vão lembrar, né? Ou vão ver. Quem é, sabe? Né? Quem é sabe, o famoso ditado, né? E a gente vem dessa área jurídica e o Eliseu sabe bem, né? O bacharel em direito, ele é muito, né? Médio, né? Não aceita qualquer coisa, não faz qualquer coisa. E eu chamei uma turma de colegas contemporâneos de faculdade naquele período para começar comigo, né? Eu entendo o projeto de cada um, mas falei, cara, é oportunidade. É oportunidade, é o que você falou. Eu fui lá e agarrei. A turma, na época, não. Passam-se 5 anos, né, com muito trabalho, com a misericórdia de Deus, aí a gente, né, pôde melhorar bastante o padrão de vida. A turma hoje, mas se eu tivesse começado lá atrás, eu falei, mas você pode começar agora. A oportunidade, ela continua aí, continua viva. E a vantagem é que agora eu estou mais experiente e consigo mostrar alguns caminhos que eles podem seguir
sem os atropelos que eu acabei tendo no meu por falta de experiência e por falta de alguém para poder direcionar. Então, as oportunidades, elas estão aí sempre vivas, mas cabe a cada um de nós agarrá-la no momento certo, e às vezes ela passa, né? Qual que você acha, né? Igual o Lucas bem falou aqui, o cara tá ali escutando lá em casa, nosso ouvinte, né? E tá nessa vida, né? De CLT, às vezes jovem, né? Não tem experiência de vida. Qual que é de maneira objetiva, né? De maneira operacional, o que essa pessoa tem que fazer para mudar a chave dela? Eu acredito que o conhecimento, cara, o conhecimento ele é libertador. Ele é libertador. Se as pessoas elas buscarem estudar mais, buscarem conhecer mais esse mercado e estiverem dispostas a um silogismo aí que a gente chama no mercado de vendas diretas aí, com um profissional que a gente gosta muito, que é o Thiago Ponce, ele criou uma palavrinha chamada fazejamento. Se as pessoas começarem a agir mais, a fazer mais, elas podem mudar a sua realidade de vida. O que não dá é para esperar o maná cair do céu, que não vai cair. Ele não vai cair do céu. Tá? Então essas pessoas elas precisam agir mais, e esse agir acompanhado do conhecimento, da busca do conhecimento, é um fato. Vai acontecer, vai ter algo diferente na vida das pessoas. Eu me recordo daquele filme, não sei se vocês acompanharam, A Rede Social, né? Que aí a gente tem o segundo homem mais rico do Brasil, que é o Eduardo Saverin. Né? E o Saverin começou naquela proposta do Facebook junto com o Zuckerberg, né? Foi passado para trás, literalmente, né? Tanto que ganhou uma indenização grande depois, mas infelizmente ficou fora da grande parte do negócio, é acionista ainda com 5%. Mas o que você vê ali? Que o conhecimento, aliado a uma atitude, ao fazer, transformou a vida dos caras. Né? O Zuckerberg hoje tem um patrimônio de 139 bilhões de dólares, segundo a Forbes. É o jovem mais rico do mundo. Né? O Saverin é o segundo homem mais rico do Brasil, com patrimônio hoje na ordem de 6 bilhões de dólares. Ele só perde para o Jorge Paulo Lema, né? Que é o homem mais rico do Brasil. Então, investiu $1.000. Investiu então, o tráfego, né? O investimento de todos os $100.000 virou o segundo homem mais rico do Brasil. Então, assim, Eliseu, sendo objetivo, mas dando uma volta ao mesmo tempo, né? Conhecimento, a busca do conhecimento aliado ao fazejamento. Não adianta também só o querer. Sem o conhecimento vai ser só o querer. Né? A pessoa que exatamente, um binômio que não dá para diferenciar. Porque se você é só trabalho duro. Se fosse só trabalho duro, todo pedreiro era milionário. Boa, entendeu? Excelente. Então, ou seja, aquele trabalho duro direcionado, né, com o conhecimento, com a inteligência, né, de saber né, admitir que a gente não sabe, né? Claro. Se espelhar em pessoas que já passaram por aquilo, que tem o que oferecer, e a partir daí começar a construir, né, essa identidade e essa jornada que ela vai se, né, desvelando durante o processo, o trajeto, né? Quando tem gente, eu não vou estudar para depois começar. Não começa. Não, começa. Começa. No caminho você vai estudando, você vai aprendendo como. Aprender fazendo. Isso. Você vai aprender com o mundo teórico, você vai aprender com o mundo experiencial que você está ali fazendo. Perfeito. Eu até comentei a questão que no Brasil, normalmente, a gente acaba começando o empreendimento, né, às vezes de forma amadora, porque, poxa, eu poderia ter buscado o Sebrae, né? Mas será que o senso de urgência me dava tempo de esperar o Sebrae, começar um trabalho todo metódico? Não, a gente começou, a gente foi lá e fez. Né? E aí fizemos e buscamos o que? O conhecimento. Peraí, sem a parte técnica também, meu amigo, você não vai a lugar nenhum. Não adianta, né? Você vai bater muita cabeça se você não buscar o conhecimento, se você não tiver uma parte técnica por trás. A gente buscou ajuda do Sebrae, a gente buscou ajuda com empresários experientes que vão dando o caminho, olha, faz isso porque facilita, tá? Atalho, se fosse caminho, né? Não seria atalho, então atalho às vezes pode ser muito ruim, então siga nesse caminho aqui. Então a gente precisa de conselho, a gente precisa de direcionamento, e a gente precisa de profissionais que possam também nos ajudar nesse período do desenvolvimento do negócio. Mas o certo é, faça, busque o conhecimento e vai ajustando no caminho, né? Porque só fazer sem o conhecimento, ou só o conhecimento também sem execução, né, você não consegue sair do lugar. Então, bacana. E pegando esse gancho que você falou dessas pessoas, né? Que a gente tenta aqui colecionar o máximo de referências, né? Além dos nossos convidados que já são por si só referência, a gente procura saber quem que é a referência dessas referências. Então eu queria saber de você exatamente, tem alguma pessoa, algum grupo de pessoas que é a sua referência, que você olha e fala assim, não, essa pessoa me faz, foi meu referencial para isso. Claro.
Tem um nome que às vezes é uma unanimidade, é muito conhecido no Brasil, que é do Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto é um cara que eu acompanho já há muitos anos, a história é uma história que me encanta. Ele sempre fala, né, nas entrelinhas, que aquilo que um homem pode fazer, o outro também pode. Tá? Então eu gosto muito da visão do Flávio Augusto, dos valores do Flávio Augusto. Ele lançou uma plataforma basicamente em 2020, onde ele trouxe ali, basicamente a vida dos maiores empreendedores do Brasil, né? Aqueles homens que criaram suas empresas lá na década de 60, na década de 50, na década de 70. Eu acho que é uma boa pedida até para o ouvinte poder acompanhar, tá? Chamado meusucesso.com, é fantástico. Então, eu tenho ele como uma referência, hoje, para mim, é a principal referência. Eu tenho o Silvio Santos como uma referência muito interessante de desenvolvimento de trabalho, de postura. É um cara muito humano, é um cara que sempre buscou mudar a vida das pessoas. Se você muda a vida de uma pessoa, ela é grata por você eternamente, pelo menos é o que se espera, né? E essas pessoas não te abandonam. Então, eu tenho algumas boas referências, como o Silvio Santos, como o próprio Flávio Augusto, que é um cara que eu acompanho muito. Eu tenho um cara nessa área de finanças, que você tocou no nome dele, que é o Gustavo Cerbasi. É um cara muito interessante, é um cara muito técnico, é um cara que ajuda com compreensão e direcionamento financeiro. Eu gosto muito da vida, da trajetória do Cerbasi. Eu poderia falar de várias referências aqui, mas o Flávio Augusto, para mim, ele é o norte. Ele é o norteador. Tá? Para mim, é uma grande referência hoje como um brasileiro de sucesso. De fato, ele é diferenciado mesmo. Ô, José, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sei que muita gente já está mandando essa pergunta aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, só voltar a Royal Prestige, Claro. Que eu sei que vai chover para nós pergunta. Hoje, o interessado em trabalhar com você, como é que ele entra em contato? Lógico. Instagram, número? Perfeito. Eu gosto de dar muita referência sobre a companhia, né? É importante que a gente saiba que a companhia hoje ela patrocina o Masterchef Brasil. Então todos os Aquelas episódios panelas são da Royal? são todas da Royal Prestige. Tá? Nós somos patrocinador Master. Foi feito um investimento no Brasil esse ano na ordem de 5 milhões e 100 mil reais para poder gerar uma grande empresa que expunha ali as suas peças, né? Os seus utensílios, que era a Tramontina. Não sei se eu posso falar o nome aqui do... Mas aí nós conseguimos tirar a Tramontina e o investimento foi alto. No ano passado e esse ano nós nos tornamos o patrocinador master da Royal Prestige Brasil, do Masterchef Brasil. Já éramos da Colômbia, do México, dos Estados Unidos e agora do Brasil. Tá? Então, uma grande referência para as pessoas que estão vendo, pode assistir o Masterchef Brasil, que vocês vão ver lá todos os utensílios da Royal Prestige dispostos lá para os concorrentes. O Instagram da nossa distribuição, que é RPM Bituruna, @RPM Bituruna, então as pessoas conseguem nos achar lá no Instagram para ver o nosso trabalho, ver a nossa atividade diária. Nós temos um escritório aqui em Valadares, na Avenida Minas Gerais, 2540, lá no Gran Duquesa, tá? Não tem erro, passou ali da RISP, assim que você subir e descer, o meu escritório está do lado direito. As pessoas podem nos procurar lá no escritório ou no telefone DDD 33 988 32 8505. Pode falar diretamente comigo, que a gente vai tratar do assunto e direcionar para um café, uma reunião lá no escritório, para que elas possam conhecer o nosso ambiente físico, né? E a gente tratar um pouco melhor sobre os assuntos de oportunidade da nossa companhia. Excelente. Tá certo. Rapaz, se for olhar, né, a pessoa do gabarito do Jussi aqui, que é claro, né, a forma dele falar, ele tem o conhecimento mesmo de você vê que, né, de experiência mesmo, de lida. E se a vontade é estender esse assunto aqui noite adentro, né, que o pessoal vai extrair muita coisa boa. E não tem que liberar o homem para comemorar o aniversário, né? Tem que lembrar nisso, né? O pessoal precisa ver como é que a pessoa é comprometida com, né, o propósito dele. Mesmo no seu aniversário, tá aqui conosco. E a gente, né, para nós é uma honra imensa, né, nessa data tê-lo aqui conosco. E para encerrar, né, eu gostaria só que você deixasse sua mensagem exatamente para essa pessoa que está ali, que quer mudar o seu mindset, né? Uma última mensagem assim para essa pessoa, através das suas experiências, né? Claro. O que você pode falar, né, para estar auxiliando essa pessoa a mudar o mindset enquanto começar a romper na vida, né? Perfeito. Tem um escritor chamado Jim Rohn, né, um americano, ele é conhecido como o pai da venda direta. O best-seller dele já vendeu mais de 60 milhões de livros, né? E ele tem algumas frases muito interessantes, algumas sacadas, né? Ele fala o seguinte, ele fala que normalmente o
o emprego, ele é meio de vida. O emprego, ele paga as suas contas e ele te sustenta, tá? E ele fala que empreender faz fortuna. Então, a mensagem que eu deixo aí, na verdade, pro público, né, pros espectadores aí do Mindcast, é que raciocine isso. Emprego é meio de vida, paga conta, né? Não vai te deixar mal, tá? Mas ele é limitado. Agora, o empreendedorismo, né? O negócio, o desenvolvimento, ele vai te trazer fortuna. Então, se você quer mudar a sua vida para os próximos anos, reflita, pense nisso, tá? É uma frase assim que mexe muito comigo e é uma frase que nos ajuda a tomar decisões. É um ponto de inflexão, Então, eu deixo aí para os nossos espectadores, tá? Essa mensagem do Giron, que ele fala que realmente o emprego, ele é meio de vida, mas se você quer fazer fortuna, tá? O caminho do empreendedorismo pode te levar até lá, tá? Excelente. Perfeito? Muito bom. José, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra imensa, né? Aqui o canal sempre vai estar aberto para você, né? Pode contar sempre com nós aí, né, Lucas? No mais, né? Uma boa noite a todos, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Gente.